Respondendo à pergunta de uma colega, ela perguntou se o tempo de contribuição do segurado, contribuinte individual e do facultativo, que contribuíram com as alíquotas menores, né, de 11% e 5%, esse tempo de contribuição, ele poderia migrar para o regime próprio de previdência social? Eu respondo que sim, ele pode migrar, porém com algumas restrições. Ele não será levado em conta, por exemplo, para aposentadoria por tempo de contribuição. Sem falar que no mesmo regime, o regime de geral, que ele passou a contribuir com 11 e com 5% ou com 5%, ele já teria aberto mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas antes, vamos lá para o artigo 195. Deixe-me colocar aqui, ó. Artigo 195 do decreto 3048, que fala que para efeitos de contagem recíproca, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social compensar-se-ão entre si. Então, a contagem recíproca é justamente essa levagem de tempo, onde os regimes eles vão se compensar entre si, tanto o regime geral com o regime próprio, tanto o regime próprio com o regime geral, ok? Mas vamos para a resposta dela. Se eu não me engano, está no parágrafo 4º desse artigo. Vamos ver? Olha aí, ó. É isso mesmo. Parágrafo 4º, que diz assim, ó. Para efeito de contagem recíproca, o período em que o segurado, contribuinte individual e o facultativo tiverem contribuído na forma do artigo 199, só será computado se forem complementadas as contribuições na forma do parágrafo 1º do artigo citado. Então, sabemos que, regra geral, tanto o contribuinte individual quanto o facultativo, eles contribuem com 20% sobre o quê? Sobre o seu salário de contribuição, ok? Isso para uma ressalva aqui. Isso para o contribuinte individual, né? Ele 20%, ele contribui com 20% sobre o seu salário de contribuição. O facultativo, ele vai contribuir sobre o valor por ele declarado. Ele vai declarar um valor ali e vai contribuir com 20%. Isso nós estamos falando da regra geral. Agora vamos dar uma olhadinha nesse artigo 199 do decreto. Está lá, ó. Deixe-me só descer aqui um pouco. Artigo 199 diz assim, ó. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição. Aqui está generalizando o salário de contribuição, né? Ok? Observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º do artigo 214, certo? Vamos lá. Olha aí, artigo 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de 11% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Então, veja só. Quando ele opta pelo sistema de inclusão previdenciária, ele vai passar a contribuir com 11%. Isso, o contribuinte individual que ele trabalha por conta própria, ok? Esse contribuinte individual ele trabalha por conta própria. 11% não mais sobre o salário de contribuição, mas sobre o valor mínimo do salário de contribuição. Há uma diferença aí, ó. Aqui, ó. Inciso 1º, o segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, ele vai contribuir com 11%. E o facultativo, aqui, o MEI também, o MEI ele vai contribuir com 5% sobre o valor mínimo, ok? E vamos ver aqui, ó, cadê? Deixa eu ver.
Sim, aqui, ó, parágrafo 2º. A complementação de que trata o parágrafo 1º dar-se-á mediante o recolhimento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada da diferença entre o percentual pago e o de 20% acrescido dos juros moratórios de que trata. Então, vamos lá. Respondendo à pergunta da nossa colega. Poderá ser averbada esse tempo no regime próprio? Sim. Sim, porém, se ela quiser usufruir da totalidade desse tempo de contribuição que ela contribuiu, ela terá que fazer a complementação. No caso, se o contribuinte individual ele vinha contribuindo com 11%, porém no regime geral ele já tinha aberto mão da aposentadoria por tempo de contribuição, quando ele for para o regime próprio e ele quiser ter direito à totalidade, a ser usufruída dos benefícios, ele vai ter que fazer a complementação de 9%. Se, por exemplo, o segurado facultativo que contribuía com 5%, no caso, a dona de casa que ela exerce ali a atividade familiar sem fins lucrativos, não estou falando da empregada doméstica, não, estou falando da dona de casa, que está ali cuidando do lar, porém ela não quer ficar desacobertada do sistema previdenciário, ela contribui com 5%, ok? Sobre o mínimo, tá bom? Vai ter que complementar com 15%, caso ela venha querer usufruir da aposentadoria por tempo de contribuição e averbar esse tempo aí para o regime próprio de previdência social. Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado clara essas explicações aí a respeito da contagem recíproca. Não estou detalhando, estou passando aí por cima as regras gerais, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não, sem falar que se você tiver alguma dúvida, quiser que eu comente no próximo vídeo, pode colocar aqui abaixo no link do canal, tá bom?